querida Alfartano, fala, minha querida Alfartana, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro na área, para bater um papo com vocês, galera, sobre escolas militares hoje, em especial a Escola de Sargento das Armas, a ESA, para resolver questões de provas anteriores, justamente desse exame que vai lhe levar para dentro das Forças Armadas Brasileiras. Olha que maravilha! Hein, moçada? Olha aí, você vai ser daqui a pouco que nem o Arruda. Nossa, barbaridade, tchê! Né? Que lindo! Arrudão! Toma essa, desgraçado! Faca na caveira, meninada! Vamos bater um papo aqui sobre as questões anteriores da ESA. A gente separou aqui aleatoriamente algumas provas, algumas questões, tá? Não precisa necessariamente seguir uma ordem, beleza? De como estava a prova ou não. Então hoje a gente vai estar batendo um papo a respeito, né, de resoluções de questões. Sabe que aquela prova da ESA é aquela prova bem direta, bem objetiva, não tem muito segredo, tá? Então a gente tem aí, se bem que nos últimos anos a gente tem tido uma mudança no perfil dela, mas a gente tem uma prova muito direta, né, muito objetiva. E a primeira questão pergunta o seguinte: o setor que possui o maior consumo final de eletricidade no Brasil, qual é, professor? Gente, o Brasil é um dos grandes consumidores mundiais de energia, tá? Porque o Brasil tem uma população considerável, a atividade industrial também é forte dentro do território brasileiro, apesar de, óbvio, né, não ser uma das grandes potências industriais do mundo, porém, tem uma importância de fato muito grande, é uma atividade industrial forte, certo? Apesar de ser, né, de vir sofrendo baques consecutivamente nos últimos anos, mas é uma atividade industrial muito forte. Você tem uma atividade de comércio e de serviço, você tem uma atividade agropecuária, você tem ali um sistema de transporte que consome bastante energia, e tem um infográficozinho que eu quero mostrar aqui para vocês, que trata justamente disso, ó, rapidinho aqui, deixa eu chegar aqui nesse infográfico, beleza? Olha aqui, ó, que trata, tá, da produção industrial, né, do transporte de cargas, das residências, do setor energético de uma forma geral, da agropecuária, dos serviços, né, do percentual de consumo de energia, galera. E percebam, a atividade que consome mais energia ali, eu estava no intervalo de 2016 para 2017, até hoje continua a mesma coisa, é a atividade industrial, seguida pelos transportes, beleza? E logo em seguida o setor energético, que seria a exploração de minério. Perceba que o setor residencial ele responde ali por algo em torno de 9,6% do consumo de energia no território brasileiro. Então fica fácil resolver essa primeira questão, olha lá, né? Questão correta, item D de dado, perfeito, é o setor industrial, o setor que mais consome energia final, consumo final de energia hidrelétrica do território brasileiro. Perfeito? Tranquilo? Vamos aqui para uma segunda questão, tá? Que diz o seguinte: a concessão de áreas florestais para exploração econômica por empresas privadas está prevista onde, gente? Ó, um assunto que chama muita nossa atenção são as questões ambientais, são as normas ambientais. A ESA gosta desse tipo de assunto. A ESA cobra, né, as normas legais, por exemplo, do uso de florestas, tá, das unidades de conservação. Então, muito cuidado com isso, hein? Ela cobra ali, vez por outra, né, o Código das Águas, então fique atento às normas, às leis. E aí ele traz aí no item A Lei de Gestão de Florestas Nacionais, o item B a Constituição Federal, o item C o Estatuto da Terra, o item D o Plano Amazônia Sustentável e o item E o Projeto Calha Norte. Meninada, essa questão em especial, ela pegou muita gente de surpresa. Por quê, professor? Porque muitos alunos nunca tinham ouvido falar em Lei de Gestão de Florestas Nacionais. Perfeito? Muitos alunos não tinham ouvido falar da Lei de Gestão de Florestas Nacionais. Como muitos alunos não ouviram falar, por exemplo, do novo marco do saneamento básico no Brasil,
ou do marco legal do saneamento básico aprovado recentemente, 2019 para 2020, no território brasileiro. Então, olha uma dica importante que a gente está te dando para a prova 2021-2022, beleza? Então, muito cuidado com isso, gente. E aí, eu já estou te dando a resposta, mas por um detalhe. Muita gente nunca tinha ouvido falar, beleza. Mas como é que faz questão, professor? Pô, você nunca ouviu falar da Lei de Gestão de Florestas Nacionais, mas tu já ouviu falar do Estatuto da Terra, não já? O Estatuto da Terra é de 1964, então você com certeza já ouviu falar do Estatuto da Terra. Resultado disso, Trigueiro, é que, óbvio, não pode ser o item C. O Estatuto da Terra trata de quê, professor? Trata de reforma agrária, portanto não pode ser o C. O item E, você já ouviu falar do projeto Calha Norte, se você é militar ou quer ser militar então, aí é que você ouviu falar mesmo que é um projeto de defesa nacional, então não tem. Na Constituição Federal também não está previsto, né? São normas gerais, né? Essa é muito específica. E sobrou para mim o D, o A, Lei de Gestão de Florestas Nacionais, e o D, Plano Amazônia Sustentável. E aí, ó, olha aqui, ó, a Lei número 11.284, de 2 de março de 2006, regulamenta a gestão de florestas públicas para a produção sustentável de produtos madeireiros, não madeireiros e de serviços relacionados à natureza, como os esportes de aventura. As licitações para concessão florestal serão na modalidade concorrência, observando a Lei número 11.284/2006 e supletivamente a Lei Geral das Licitações, que é a 8666, de 93, respeitando os princípios reitores de qualquer licitação: legalidade e moralidade, publicidade e transparência, igualdade, julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Gente, então, foi a lei, tá, de gestão, né, de florestas, a lei de gestão de florestas públicas no Brasil, que garantiu pra gente aí, tá, a concessão privada. Portanto, galera, volta aí para a questão, o item correto, item A, Lei de Gestão de Florestas Nacionais. Tudo certo? Tudo beleza? Show de bola? Tranquilidade, né? Olha essa questãozinha de fuso horário, né? Uma questão que volta e meia aparece aí nas provas da ESA, o fuso horário. É uma questão sempre muito recorrente, a gente sempre, tá, fala disso, perfeito. Então, cuidado com esses detalhes, porque de fato, isso é importante, tá? Alguns anos, né? Em alguns anos, por exemplo, a questão sobre fuso horário é mais cobrada, tá? Como é o caso, por exemplo, do ano 2021, que tem a Olimpíada, né? Aí no Japão, então muito cuidado, certo? Muito cuidado. Olha lá, ó. Um navio estava em Angra dos Reis, 44 graus oeste, e saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 graus oeste, beleza? Às 6 horas do período da manhã. E terá uma duração de 8 horas. Então você já tem que anotar e destacar algumas informações. Quais são as informações que eu tenho que destacar? O navio estava a 44 graus oeste, ou seja, ele estava já no segundo fuso horário brasileiro, perfeito? Ele estava na hora de Brasília, né? 45 graus oeste, beleza? Passou de 30, já está no fuso seguinte, bebê. E ele saiu para Fernando de Noronha. Então, na realidade, o navio está saindo do oeste para o leste, beleza? Fernando de Noronha está 30, está no menos 2 GMT. Angra dos Reis está no menos 3 GMT, perfeito? Ele saiu 6 horas. Quando ele saiu 6 horas de Angra, que horas eram lá em Fernando de Noronha? Você tem que saber. E ele diz o seguinte, ó, e terá uma duração de 8 horas. Gente, o percurso é sempre muito importante quando a gente fala de fuso horário. Sempre, em qualquer situação, seja você saindo do leste para o oeste, do oeste para o leste, no mesmo hemisfério, em hemisférios opostos, tanto faz, o percurso sempre é acrescido no final. Sempre.
Portanto, professor, que horas a gente saiu? Nós saímos, gente, né, do fuso horário -2, que é o fuso horário +1 Brasília, né? Que é onde está aí, ó. Aliás, nós estamos indo para o -2, tá? Que é onde nós temos aí, ó, a Ilha de Trindade e Martim Vaz, lá no Espírito Santo, a Ilha de Fernando de Noronha, lá em Pernambuco, os Penedos de São Pedro e de São Paulo, lá em Pernambuco também, o Atol das Rocas, lá no Rio Grande do Norte, beleza? Ali você está vendo os Penedos, né, de São Pedro, São Paulo, beleza? Então tem que lembrar desses detalhezinhos aí. Eu tô indo pro -2, mas eu saí, tá? De onde? Eu saí da hora de Brasília. Eu saí do estado, né, do Rio de Janeiro. Percebam que todos os estados da região sudeste, meninada, fazem parte disso. Olha lá, ó, quando era, né, domingo, no dia 11 de abril de 2021, tá? Quando a gente estava gravando esse evento, ó, aí domingo a gente trabalha também 3 da tarde, infeliz para sofrer, né? Eram 15 horas e 3 minutos, essa é a hora oficial de Brasília. Se você está lá no Google, hora oficial de Brasília, vai ter lá um sitezinho, você atualiza e ele te dá a hora, beleza? E além dos estados da região sudeste, estão todos os estados da região nordeste, tá? Com exceção, é claro, de parte de algumas ilhas. Os estados da região sul do Brasil estão todos aí. Alguns estados da Amazônia, no caso, na Amazônia Oriental, o Amapá, Pará e Tocantins, beleza? E ainda o Goiás e o DF, perfeito? Eu tenho, ó, o -4 horas, né? Que no caso, tá? É o UTC -4, que seria 1 hora a menos que Brasília, o fuso de 60 graus oeste, que pega o estado, alguns estados da Amazônia Ocidental, Roraima, Rondônia e o Amazonas, exceto a sua porção sudoeste, e pega ainda os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Se liga aí, por exemplo, no horário do Enem, olha lá, ó, a abertura dos portões lá no Mato Grosso do Sul, beleza, gente? Ó, 10h30, fechamento dos portões 12 horas, início das provas 12h30, em Brasília começa que horas, professor? 13h30, perfeito? E termina às 19, não é, Trigueiro? Exatamente, perfeito? Né? Término de todas as provas, ó lá, beleza? Então, cuidado. E ainda tem, né, ó lá, né, diferença de horários do Enem, beleza? 13, 12 e 11. E ainda tem o Acre, tá, gente? Ó lá, ó, né, que é o que a gente chama de fuso do Acre, que não é só do Acre, que tem 2 horas de diferença em relação a Brasília, tá? Que é o -5, tá? O TC -5, que é o 75 graus oeste. Pega aí o estado do Amazonas, né? Uma porção sudoeste, tá aí todos os municípios, não me falha a memória, são 8 municípios. Atalaia do Norte, Benjamin Constante, Boca do Acre, Irunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamaraty, Pauini e Lábrea, dá 13 na realidade municípios, e todo o estado do Acre, beleza? E todo o estado do Acre, que é o -5, tá? Então, Trigueiro, ó, o navio estava no -3, foi para o -2, como ele disse. Ele saiu do oeste e foi para o leste. Aumenta o quê, tio? Aumenta 1 hora, beleza? Se eu sair 6 e eu aumento 1 hora, tem uma diferença aí, né? Entre Angra e Noronha, que seria 1 hora a mais. Portanto, 7 horas. Tempo de viagem sempre é acrescido. 7 mais 8, 15 horas é a resposta dessa questão. Item correto, deixa eu voltar aqui. Item A de Alfartano, meu irmão. Beleza pura, meninada? Tranquilidade? Show de bola. Olha aqui, ó, mais uma questão. Processo de integração física das manchas urbanas de 2 ou mais cidades que cresceram horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser também uma integração funcional com intensos fluxos pendulares. Marca essa palavra é linda. Pendulares, olha o pêndulo balançando, beleza? Né? Diários de trabalhadores, esse processo é denominado, ele está buscando aí o nome de um processo que integra, que une, que junta
manchas urbanas de duas ou mais cidades, que cresceram horizontalmente, uma cresceu do sentido da outra, no rumo dos seus limites municipais. Pessoal, como é o nome daquele processo onde uma cidade se junta com a outra? O nome desse processo é conurbação. Beleza? Então, como é que a gente define conurbação? Integração físico-territorial entre dois ou mais municípios. Ô Trigueiro, precisa ter integração política? Não precisa. Basta que eu tenha integração físico-territorial. O maior exemplo de conurbação que nós temos no Brasil é o ABCD paulista, né? A região do ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. E essas cidades aí vivem esse processo de conurbação, mas existem conurbações em praticamente todos, olha o que eu estou dizendo, em praticamente todos os estados brasileiros. Existem algumas conurbações até mesmo biestaduais, como por exemplo, Timon no Maranhão e Teresina no Piauí, como por exemplo, Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco, tá? Então são conurbações biestaduais. Ô Trigueiro, existe a possibilidade de termos uma conurbação internacional? Existe. Como por exemplo, Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, como por exemplo, Foz do Iguaçu e Cidade del Este, correto? Então existe uma conurbação que gera esse movimento diário, cotidiano de trabalhadores, esse vai e vem gostoso, né? Essa entrada e saída de trabalhadores nessas cidades. Portanto, nós temos aí o que, professor? Nós temos aí um processo chamado conurbação. Percebam aqui, a definição de conurbação é a junção física do espaço urbano de dois ou mais municípios. Observem ali, nós temos uma área sem conurbação, não conurbadas, ok? Não urbanizadas, uma área A e uma área B separadas, e com o crescimento urbano dessas duas áreas, a área A e a área B se unificaram, formando ali um ponto de interseção. Então, a conurbação é ainda um ponto de interseção entre duas áreas urbanas. Olha que maravilha! E eu usei aí um exemplo, tá? No estado do Paraná, onde nós temos Maringá, Paysandu e Sarandi, beleza? E existe uma conurbação aí de 3 centros na realidade, né? Óbvio que Maringá é a área mais importante, é o centro de maior destaque, perfeito? Então nós temos Maringá e Paysandu, né, se encontrando, e eu tenho também Maringá e Sarandi também se encontrando. São 2 pontos de conurbação. Portanto, voltando aqui para a questão, o item correto é o item D de dado, perfeito? Beleza. Ô professor, o que é segregação socioespacial, que está aí posto para mim no item A? É a diferença, as desigualdades sociais são vistas muito claras nas cidades, das áreas de favela, das habitações subnormais, para os centros de grande poder econômico dentro das cidades, né? Das áreas mais vulneráveis para as áreas centrais. O que é a hierarquia urbana? É como a gente classifica as cidades mediante a sua importância, mediante, por exemplo, o seu grau de importância. Metrópole, metrópole nacional, não é isso que seria o topo da cadeia nacional. A gentrificação é quando a gente expulsa
né? É quando a gente enobrece uma área e expulsa dali uma população menos abastada, uma população mais carente. E aglomeração, aglomerado subnormal do item E, gente, aqui, ó, é na realidade, né? São as favelas, são as ocupações irregulares, tá? São os cortiços ainda existentes em algumas cidades brasileiras, são aglomerados subnormais. Portanto, o item correto dessa questão é o item D de dado, conurbação. Maravilha, beleza, gente? Olha aqui, ó, um ponto de conurbação. Você está vendo aqui uma cidade, você está vendo uma imagem, que na realidade parece ser apenas uma avenida de uma cidade. Mas essa avenida, na realidade, é, ó, a CE 040, beleza? Que separa aí, ó, os municípios de Fortaleza e de Maracanaú. Parece ser a mesma cidade, né, professor? Eu mesmo só tirei a placa, ó, tá vendo? Mas é o mesmo lugar, percebam, ó, tá? Aqui do lado, ó, direito, debaixo da fotografia tem um golzinho, né, vermelho, atrás do CrossFox, ó lá, a mesma foto. Ó lá, tem uma senhora ali no meio da ciclofaixa, tem um rapaz atravessando ali a faixa da esquerda ali, ó, né, a pista da esquerda com a bicicleta, passando por uma Kombi que tá com a luz acesa, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá vendo? Então, mesmo lugar. Perfeito, perfeito, gente. Item correto da questão, item D de deu certo. Vamos lá? Vamos fazer mais uma? Olha aqui. A mata de araucárias ou mata dos pinhais dominava várias extensões da região sul e sudeste do Brasil. São características desse bioma, exceto, meninada, formações vegetacionais brasileiras. Aí vocês estão vendo as nossas formações divididas em formações florestais ou arbóreas, onde eu tenho a Amazônia, a Mata Atlântica, a mata de araucárias e a mata de cocais. Todas essas são arbóreas, são formações de grande porte. Eu tenho as formações arbustivas e herbáceas no Brasil, os cerrados, os campos e as caatingas, e eu ainda tenho as formações complexas, né? A vegetação litorânea e o complexo pantaneiro, perfeito? Então ele volta e pergunta para mim quais são as características aí da Mata Atlântica, a exceção, né? Ele quer saber o item falso, beleza? Então, item A, ser constituído de uma floresta pluvial subtropical, beleza, tá abaixo do trópico, professor? Vamos deixar esse item aí pendurado. Olha o item B. Ocorrer originalmente em terrenos de altitudes médias e elevadas nos planaltos e serras. Professor, eu acho que pode ser. Olha o item D. Sua espécie predominante ser conhecida como pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná. Araucária angustifolium, né? Que está inclusive na bandeira do estado lá do Paraná. Olha aí, professor, pode ser também, né? Olha o item D. Apresentar folhas aciculifoliadas. Trigueiro, o que é que são folhas aciculifoliadas? São folhas finas, longas, compridas, agulhadas, como a gente diz sempre, perfeito? Até aí, gente, tudo certo. E o que é que está errado, professor? O item S, liga nele, ó. Ser constituído, por uma vegetação estacional predominantemente arbustiva. Olha o mapa. O que é arbustivo no Brasil, professor? A formação de cerrados, a formação de campos e a formação de caatinga. Portanto, o item incorreto dessa questão é o item E, porque a mata de araucária, que é um dos biomas que mais aparecem na prova da ESA, tá, gente? A mata de araucária, na realidade, é o bioma que mais aparece nas provas da ESA, né? Quando quesita vegetação, o pessoal gosta da araucária, hein? O pessoal gosta, tá? Mata dos Pinhais, araucária, a moçada gosta, curte, hein? Clima subtropical também, o pessoal curte. Então, a mata de araucária não é uma formação arbustiva, como está aí na imagem, né? Ela é uma formação arbórea, florestal, junto com a Amazônia, com Mata Atlântica e com Mata dos Cocais. Item incorreto, item E, de helicóptero. Perfeito? Beleza? Show de bola?
Olha cá, vamos resolver mais uma questãozinha. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu extensiva devastação, provocada por extração de pau-brasil, plantio de cana e café, expansão urbana e implantação dos eixos de transporte. Atualmente restam apenas 8% deste domínio natural, entre 7 e 8 na realidade. Professor, que domínio é esse? Gente, ele está falando de quê? Né? O nosso bioma mais litorâneo, com exceção da vegetação litorânea, é a Mata Atlântica, que se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, tá? E que hoje praticamente, olha a cobertura atual dessa Mata Atlântica, gente, praticamente não existe mais, tá? Sobrou ali 7, 8%. Então, o item correto, ó, dessa questão é o item B de beleza pura. Show de bola, meninada? Tranquilo? Algumas questões aí que a gente vem batendo com vocês, são questões tranquilas, são questões fáceis de serem resolvidas. Prova da ESA, como a gente diz sempre, uma prova muito objetiva, uma prova muito direta, sem muito blá blá blá, sem muito blu blu blu, é pau na máquina, meu compadre. Beleza pura, meninada? Tranquilidade. Gente, um fortíssimo abraço. Até o próximo encontro. Vamos para cima dessa escola de Sargento das Armas. Valeu, moçada!